Livro do profeta Isaías, capítulo 2. Então vamos falar um pouco sobre a glória futura de Israel, não só de Israel, e a glória futura de todos os cristãos, todo o povo de Deus. Porque a glória não pertence a este mundo. A glória está no futuro. Todos nós vamos participar. O mundo de hoje nós vivendo aqui, nós podemos ter lucro. Nós podemos ter lucro, ter ganho. Você pode ganhar, se você procura trabalho, esforço, você compra uma casa, você ganhou, é lucro. Mas não tem glória. Porque a glória, ela é eterna. E o ganho não é eterno. Às vezes você ganha algo hoje, amanhã você pode perder. Você, às vezes, ganha bastante dinheiro, pode progredir na vida material hoje, um dia de amanhã você pode não ter nada. Você pode perder tudo. Paulo não disse: o morrer é ganho e o viver é lucro. Não é isso que ele disse? Porque quando a gente é vivendo aqui, nós vai ter lucro, mas esse lucro ele pode acabar. É nesta vida. E podemos também ganhar recompensa a mais nas coisas de Deus. Agora, a nossa glória, ela é eterna. Quando nós estivermos lá nos céus com Jesus Cristo, começando pelo milênio, então é corpo glorificado. O corpo glorificado nunca mais, ele não morre. Por isso que nós podemos falar a glória futura. E nós estamos correndo atrás dessa glória futura. Nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo para o tempo presente somente. A vida que nós vivemos aqui, nós estamos sabendo que ela é provisória. Nós estamos aqui de passagem, todos. Não tem um eterno aqui. Ninguém fica para sempre. Todos vão morrer, nasce, vive, cresce, um morre mais cedo, outro mais tarde, mas vai morrer. Então nós sabemos. Agora, quando nós tivermos com nossos corpos ressuscitados, na vinda de Jesus, junto com Jesus, hoje nós vivemos para Jesus, com Jesus, só que Ele está lá, nós estamos aqui, nós estamos distante dEle, e Ele está dentro de nós, morando. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu vi esse dia consultando para saber, falar o templo, o templo não é templo, não é de pedra, não é de tijolo. Isso chama templum. Templo é a morada onde Deus mora, dos salvos. E por isso que a glória não acaba eterna. Então o versículo 1 diz: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Quando falou palavras que viu Isaías, por que fala viu Isaías? Ele teve uma visão. Ele viu com os olhos da fé. Ele não viu assim uma coisa concreta que ele está vendo. Ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Dali até hoje aqui, vê também o futuro nosso.
Então ele viu, a visão dele está escrita aqui, passada para nós. E no versículo 2 diz assim, ó: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, que são os montes pequenos, e concorrerão a ele todas as nações. Fala que todas as nações cooperarão com ele. Todas as nações. Nações, quer dizer, todos os povos. Do versículo 2 ao versículo 4, neste capítulo 2, corresponde também à profecia de Miqueias, o livro de Miqueias, no capítulo 4, versículo 1 a 3. Dizem que a profecia de Miqueias aconteceu mais ou menos na época, 20 anos, mais ou menos, diz a história, mais tarde do que Isaías, mais ou menos. Então Deus, ele permitiu que os dois profetas profetizavam a mesma profecia. Por quê? Deus tem propósito em tudo. Miqueias também profetizava durante a época de Isaías. Pelo menos, diz nos primeiros anos de Isaías, falando do quê? Do reino vindouro. Então, os profetas falavam muito do reino vindouro. Falavam que Jesus ia vir, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus, o Filho de Deus, ainda não tinha sido encarnado. É interessante, né, irmãos? Vamos colocar por nós, naquele tempo, nós estiver profetizando, falando que um dia vir Jesus, o Messias, ia morrer na cruz para pagar os pecados. Então, agora, eles falaram isso e aconteceu. Nós estamos falando o que aconteceu e o que vai acontecer. Jesus veio, naquela época, ele veio como nós aqui. Ele nasceu de uma mulher. Jesus foi criança, começou desde criança, formou adulto, homem, morreu, ressuscitou. Ele não ficou na tumba. Então nós estamos falando, agora ele vai vir, mas não vai vir como ele veio da primeira vez. Ele vai vir para buscar. Ele vai vir com o corpo glorificado. Ao poder de Jesus. Ele vem com o corpo glorificado. E todos os cristãos que estiverem lá, em espírito, que vai estar lá com ele, estão lá. E tudo que morre agora, crendo nele, vai para lá. O corpo não, o corpo fica. Aí vem o Espírito vem buscar os corpos. Aonde estão? Toda a face da terra, todo mundo, onde estão os corpos. Isso vai acontecer. Vocês, lembrando bem, no tempo de Noé, ele pregava, ele anunciava que ia acontecer algo que não tinha acontecido, uma coisa fantástica. Sempre os pregadores, os homens de Deus, o povo de Deus, ele anunciava coisa que o homem não difícil de acreditar. Falava que ia chover, vinha um dilúvio. Isso era um absurdo para eles. O povo queria festas, queria só estar gozando, carnalmente falando, bebendo, comendo e bebendo e divertindo, da maneira deles. E também casava,
davam em casamento, que os filhos iam nascendo dando em casamento, e veio o dilúvio, porque a terra subia um vapor, e fazia tudo verde. É a obra de Deus, Deus fez assim. Bom, aconteceu. Aí depois começou os profetas, veio de novo, começou tudo de novo, pregando, vai vir Jesus. Não acreditaram, vai vir o rei dos judeus. A nação não acreditou. Bom, veio Jesus. E agora nós estamos pregando, o povo não acredita. Só acredita quem crê nele, quem aceitou Jesus. Embora que eles não estejam, talvez, numa doutrina sã, verdadeira, ciente com a Bíblia, mas eles creem que Jesus vai voltar. Alguns creem que Jesus vem buscar antes, a qualquer hora. Pode ser amanhã, pode ser à noite. Penso que a maioria crê assim. Tem muitos batistas, pastor batista, que crê. E já conversei, pelo menos com um deles, que a Bíblia deixa claro, Paulo deixa claro, que vai ter a grande tribulação. Primeiro, Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que a nossa reunião com ele, com Cristo, né? Olha, reunião, isso é o último dia. Não será assim que todas aquelas coisas que estou falando aconteça, que venha o filho da perdição, o homem do pecado. Jesus não vai vir antes do anticristo, do filho da perdição, do homem do pecado. Ele vai vir no final. Isso fala, a igreja vai ser arrebatada, ela vai ficar nas nuvens, e o mundo continua normal. Só que ninguém vai ver a igreja. A igreja são as pedras vivas. Se fosse assim, imagina nós estamos aqui, daqui a pouco sobe tudo com o corpo glorificado. Já vai contra o que Paulo disse, que não precederemos aos que dormem. Aí vão entrar em contra o que ele disse. Porque aí se vai levantar a igreja, vai só a igreja, os que estão vivos, vai ser arrebatado. E os que morreram, olha bem, não tem fundamento. Então, e o povo continua dessa maneira. Uns não creem de forma nenhuma, não desejam nem ouvir a palavra de Deus. Imagina. Então, aqui ainda no versículo 2, repetindo, e acontecerá nos últimos dias, olha bem, nos últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Em ambas profecias, tanto de Isaías como de Miqueias, o Senhor revela o caráter do reino. Ele revela, ele deixa claro para esses dois profetas, e para mais, que ele propôs também de estabelecer na terra futura, quer dizer, ou no mundo futuro, posterior, repetidas para as nações. Tudo isso acontecerá no milênio com o Cristo presente. Nós vamos chegarmos lá. Nós não estamos aqui perdidos. Nós estamos neste mundo sujeito a muitas coisas. Morrer, não sabemos de que morte que nós vamos ter, do que nós vamos acontecer, mas uma coisa nós sabemos para aquele que tem Jesus de verdade, que para o inferno nós não vamos, a nossa alma não vai, porque o corpo ele vai para o cemitério, o corpo agora não vai para o inferno.
O corpo, nós hoje nós sofremos no corpo, na carne. As doenças que nós temos, dói a carne. Dor de cabeça, dor de joelho, dor de coluna, assim, dói. Isso é resultado do pecado. E a nossa alma também dói, mas é outra dor. Tem coisa que atinge lá na alma, na consciência. Você sabe, parece que é pior ainda. Mas só que o corpo, depois que morre, para falar, o corpo descansou. Quando ele estiver no caixão, no velório, o corpo descansou. Por enquanto. Até passar o milênio. Bom, aí, mas a alma foi para o céu. Então, do crente, do cristão, descansou o corpo e a alma foi para o céu, o espírito. Agora, do ímpio, que não tem Cristo, o corpo descansou, mas o espírito começa. Aí é o sofrimento. Como está lá em Lucas, narrado, do rico e Lázaro. Então, os pagãos, o que acontecia? Eles adoravam os seus deuses, Deus em santuários edificados nos montes. O Deus de Israel, que era adorado no Monte Sião, ele manda estabelecer-se aos olhos de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações, como o único Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus eterno. É isso que a Bíblia ensina, que Deus manda, adorar somente o Deus verdadeiro. Nós não devemos misturar a nossa fé, procurar algum recurso para a nossa saúde, atrai de deuses estranhos, atrai de feitiçarias, que tudo que ensina hoje, copo de água benzida, tudo que ensina essas coisas é feitiçaria. Quem cura é Deus. Nós não devemos perder a fé em Deus. Tal como ele é adorado hoje em dias pelos seus seguidores fiéis. Muitos não querem seguir a Jesus, mas tem outros que querem. Porque quem aceitou o Filho de Deus, quem entregou as suas vidas, os seus corações, que são somente os verdadeiros fiéis. Perfeito nós somos? Não. Só que perfeito é aquele que nós seguimos. Ele é perfeito. São os verdadeiros fiéis que adoram somente a Deus. Nós entendemos quando nós vemos qualquer coisa que está desafinada. Se ver qualquer coisa, você observa. Porque nós temos luz. Servir a Ele em corpo e alma, em espírito, porque nós não vemos Ele. Nós vamos servir em corpo que nós fazemos nesta vida, mas em espírito, porque Ele está no céu. Olha o 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, para a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, se note bem, olha que ele fala: irão muitos povos e dirão. Vamos ler primeiro também lá em Josué, depois nós continuamos aqui.
capítulo 24, versículo 15. Josué. Se vocês não quiserem, vocês não vão, ó. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ó, Josué capítulo 24, versículo 15, ele não está obrigando. Se vos parece mal, se vocês acham que é mal servir ao Senhor, vocês acham que vocês vão perder algo, deixar esta vida que o mundo, tanto o povo adora no mundo. Olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Vocês têm que escolher hoje, que depois que morrer, não tem escolha mais, já escolheu. Olha, depois ele fala, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quando estava do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Note bem que ele falou Deus com letra minúscula. Vocês estão olhando os deuses de vossos pais que seguiram? Eu sigo a religião meus pais, meus avós. E eles estavam olhando a tradição. E havia a pessoa, eu estou com a minha família. Aí vou seguir, eu não vou deixar da minha família para me seguir a Cristo. Eu não vou querer deixar os meus amigos para mim servir a Cristo. Eu não vou querer fazer parte de uma igreja, ter um compromisso com a igreja, passar pelo batismo por causa da minha família. Eu vou ficar com vergonha da minha família, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus tios. Tem muita gente que pensa assim. Então ele fala, eu sou visitante, eu visito a igreja, mas eu não sou batizado. Aí olha o que ele disse depois, Josué, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não deu importância para a família. Se a mulher não foi, eu não vou. Se meus filhos não querem também, eu não vou. Se a minha família, não. Só que ele diz, porém, eu e a minha casa. Só que ele teve a felicidade de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se os vizinhos não querem servir ao Senhor, é problema deles, não é problema nosso. Se a igreja fica vazia o templo, o pessoal não quer se procurar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, o problema é deles. Cada um é cada um. Fala, eu vou servir ao Senhor. Por isso que diz. Então aqui nós vemos que o guerreiro não pode responder por outros. Ele tem que lutar, fazer a parte dele. Ele vai responder por ele mesmo. Cada um de nós vamos responder por nós mesmos. O que nós fizemos. E a resposta deve ser a resposta de cada um, de ser humano, de toda a terra. O 16. Então o povo respondeu e disse, note bem, irmãos, quando a pessoa se fala, quando o Espírito Santo usa, então o povo respondeu e disse, nunca tal coisa aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outro Deus, porque o nosso Deus é o Senhor que nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, o qual diante dos nossos olhos tem feito estes grandes sinais, nos guardou por todo o caminho, por onde andamos e entre todos os povos, pelo meio dos quais temos passado. Às vezes falaram isso, mas com outra fé, não, nós estamos servindo a Deus também. Sabe, a gente pregando, eu tenho a minha religião, eu estou servindo o meu Deus. Então aqui ele fala, voltando no versículo 3 de Isaías 2, então ele fala, vinde e subamos ao monte do Senhor, para a casa do Deus de Jacó. Então nós convidamos
Os irmãos, os membros das igrejas, eles deviam ouvir a voz falar na consciência, como Deus chamando. Vamos subir, vamos na casa do Senhor. Hoje é dia de nós ouvir a palavra dele. Ouvir a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Embora que às vezes falamos palavras nossas. Para que nos ensine os seus caminhos. É esse o objetivo das pessoas, dos cristãos, precisar de ir à igreja. Como ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ir para aprender, andar nos caminhos do Senhor. Aí andemos nas suas veredas. Veredas não é um caminho, um asfalto, uma rodovia folgada do seu andar de mãos duplas. Vereda é um caminho estreito, dificultoso para andar aqui. Deus nos chamou nós aqui, nesta vida. Lá é fácil. Depois que morreu, que você fez. O que não fez, não faz mais. Nós temos tempo, fazendo quando nós temos tempo para viver, servir a Deus. Então ele fala que de Sião sairá a lei, como se refere aqui, ele fala. Não se trata da lei de Moisés, mas sim os ensinamentos nos caminhos que devemos andar. Então nós cristãos devemos saber ver os caminhos que nós devemos andar. Tem vezes que você está no caminho confuso, um caminho errado, entristecendo o Espírito Santo, fazendo coisas que não deve fazer, que ofende. Você sabe por quê, irmão? Claro que vocês sabem. Porque tudo o que nós fizermos meio fora do caminho, os outros vão ver. Aí é o testemunho. Aí vai impedir a pessoa seguir a Cristo. Ele fala, se ser cristãos, se ser crente é assim, então eu fico do jeito que eu estou. Não vejo mudança de vida, não vejo ninguém interessado nas coisas de Deus. Então, nós devemos ver o caminho que nós devemos andar. Outra vez ele se refere que a idade do reino vindouro, que vai acontecer, quando o Messias é o maior que os profetas, maior que Salomão, maior que todos. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado. Como é que fala? Emanuel, Deus conosco. Que ele regerá o mundo com perfeição, quando ele estiver na terra, com o corpo glorificado. E nós devemos deixar que ele dentro de nós rege nós. Que nós andamos no compasso. Mesma coisa que uma orquestra. Porque o cantor não tem aqueles pontinhos que eu falo para você, que é coisa, aquilo lá para ensinar a fazer o compasso. Você é 2x4, 3x4, 4x4. É um compasso para todos andar juntos igual. Então vão um aqui, outro lá, assim. Então, o Espírito Santo dentro de nós, cada um de nós, é templo do Espírito Santo. Se eu, o irmão, o outro irmão, tem o mesmo propósito, vamos servir a Deus, pode esquecer. Não precisa ninguém estar falando nada, não precisa estar sondando ninguém.
Porque quem sonda é maior que tudo, é Ele. Ele sonda lá nos corações. Então, veja aqui, ele fala, subamos. Então, as pessoas espirituais, ou que ela tenha um bom senso, o que acontece? Ela encoraja uma as outras. O cristão, ele é para encorajar o outro, que está um pouco desanimado. O marido lhe deve, se a esposa é cristã, encorajar ela, dar coragem. Os filhos, para fazer o quê? Para adorar ao Senhor, adorarem mais a Deus. É Deus que deve ser adorado. Nós não precisamos esperar glória para nós aqui. Nós não precisamos esperar palmas, porque não vem. Não vem. Com os corações regenerados, como diz lá em Mateus 26, 30, Atos 16, 25. O que disse Mateus 30? Cantar, louvar o Senhor, coração regenerado, louvá-lo com alegria. Quando fala de Sião, o profeta, então, ele proclama aqui o novo tempo no qual judeus e gentios servirão ao único rei. O tempo da graça, Efésios 2,14. Que fala-se lá em Efésios 2,14, fala que Jesus, derrubando a parede de separação, que lá ele fez com judeus e gentios. Cristo da cruz, quando ele disse que tudo está consumado. Então não precisa ter divisão, seja rico, seja pobre, seja mais forte, maduro na vida espiritual ou imaturo na vida espiritual. Sião ou Jerusalém representa o trono de Deus, onde ele habita e habitará. Versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrearem. Não vão aprender mais. Então, ele julgará, quer dizer que arbitrará. Ele que vai ser como o juiz, o árbitro, que vai arbitrar as nações e repreenderá a muitos povos, muitas nações, e estas se converterão. Olha aí, a mesma coisa de hoje. A pessoa, quando se converte hoje, ele troca a arma dele, as ferramentas dele. Se antes ele servia a Deus de um modo, com a carne somente, com aquele coração condenado, corrupto, pagando mal com o mal, fazendo todos de mal. Então, ele muda, que nem esses um aqui, espada, que a espada é de luta, é para matar, enxadões, então vai trabalhar, diferente. E as lanças, em foices. Quem já trabalhou muito foice aqui? Eu trabalhei bastante com foices. É gostoso a gente ter passado por isso, que você tem experiência, sabe o que é essa ferramenta.
Trabalhamos, sei que os irmãos também, enxadão, que é um serviço bruto, pesado, foice, machado. Então uma nação não levantará mais a espada contra outra nação. Não vão aprender mais guerrear. Então a palavra julgará aqui entre as nações e repreenderá, quer dizer, arbitrará, que guiará o trabalho honrado com ferramentas úteis. Hoje, muitos estão numa vida tão depravada, estão vivendo, matando gente, matam inocente, roubam, faz de tudo. Se converter, não, ele não vai usar mais a arma para assassinar, matar, tirar a vida, para tirar o dinheiro, para tomar do seu carro, tomar isso, tomar aquilo. Não, ele vai trocar de ferramenta, ele vai trabalhar honrado, com ferramentas úteis. As guerras decididas nas cortes pela arbitragem do homem, então estão condenadas ao fracasso. Mas no governo do Messias será perfeito. Quando estivermos lá, nesse lugar, nessa terra prometida, chama. Agora, lá vai ter um mundo, duas classes de pessoas vivendo junto. Aqueles que salvarem, que for salvo dessa época, eles vão ter lá o corpo, entrar lá corpo glorificado. E os salvos, na época, que salvar pela vista, não é pela fé, um remanescente de Israel, outras nações estrangeiras, porque muitos vão ver os cristãos ressuscitando, vão converter, porque é um milagre fantástico. As nações ímpias, inimigas, vão converter de ver a Israel convertendo, só que eles vão entrar em corpos naturais, mas salvos. E vão viver lá no milênio também, como nós estamos aqui. Vocês acham que eles vão pecar ou não? Quem acha que eles não vão pecar? Eles vão pecar, né? Porque estão que nem nós. Só que são salvos. A do corpo glorificado não peca mais. Então aqui nós vemos no versículo 5, fala o dia do Senhor, o julgamento e a disciplina da bênção. Então, lembrando da glória dos cristãos e de Israel e do povo de Deus. Ele fala: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Se não aceitar o convite, não vai andar na luz do Senhor. Não vai. Irmãos, a luz representa Cristo. A bênção, salvação. Salvação. Que é a presença e a revelação de Deus. O Senhor é a luz, tanto na bênção como no julgamento. Ele é a luz. Então, muitas pessoas hoje, no passado e hoje, trocaram a Cristo, rejeitaram a Cristo, e hoje rejeita a Cristo, rejeita a luz divina, que é a luz dos céus. Pelo quê? Pelas trevas de suas mentes corruptas, pecaminosas. Muitos rejeitam por causa disso, por causa da mente, o coração corrupto. E não deixa entrar a mensagem de Deus, de Cristo,
na mente, no coração. Resultado: vão experimentar o castigo divino e viverão nas trevas, separada de Deus para sempre, se morrer sem Jesus Cristo, sem morrer sem o perdão de Deus em Cristo Jesus que está sendo estendido. Muitos, a maioria, não assim. Jacó era uma pessoa sem atrativo espiritual. O cristão hoje, irmãos, nós não mostra nenhuma atração espiritual. A nossa igreja não cresce, porque a igreja não mostra atração espiritual, coisas que atraem aos olhos da humanidade, do povo. O povo quer novidade, o povo quer ver festa, promessas, fala bastante, pula para cima, faz teatro, anima, quer coisa quente, quer que esquenta, quer que mexa lá nos nervos da carne. Tem muitos cultos dessa maneira, que Deus não chama isso de culto. Cultuar a Deus, nós temos que cultuar com inteligência, com sabedoria. Por isso que as igrejas batistas local não crescem. Porque não tem atrativo nenhum. Isso que é atrativo. Muita música, uma música bonita. Não quer essas músicas do cantor cristãos. Isso que é música moderna. Toque moderno. Muita coisa enfeitada. Cresce a igreja. Que não merecia nada de bom. Falando de Jacó, não merecia nada de bom e não merece mesmo. E não tinha nada para oferecer também. O que nós temos que oferecer? Vamos lá na igreja, vamos fazer uma oração, você vai ser curado. E o povo quer isso. Quer dizer, você ora, fala que a oração é fria, a oração sem fé. Mas tudo foi dado por Deus, assim também é a graça de Deus. Na luz do Senhor, que fala o versículo aqui. Andemos na luz do Senhor. Mencionando aqui neste versículo a palavra de Deus, o ensino de Deus, o ensino moral, o ensino espiritual.